Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46, o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Meu irmão, minha irmã, neste relato bíblico é-nos apresentado um personagem conhecido por Bartimeu. Na realidade, Bartimeu não era o seu nome. O relato não menciona o seu nome, mas sim por aquilo que ele era conhecido. Bar quer dizer filho, e Timeu era o nome de seu pai. Então este homem era conhecido pelo nome de seu pai. O texto nos diz que ele estava mendigando à beira do caminho. Nesta altura não havia muita misericórdia para com os deficientes. Eles estavam condenados ao seu destino e socialmente rejeitados e espiritualmente dignos de culpa. O texto deixa claro entender que ele estava consciente da sua situação, pois estava necessitado e por isso ele pedia. Pela continuação do texto, percebemos que estava próximo da Páscoa. Isso queria dizer que as pessoas tinham inevitavelmente que passar por Jericó para ir para Jerusalém, e ali ele tinha encontrado um lugar estratégico para mendigar. O versículo 47 diz: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? É curioso que este homem chama Jesus por filho de Davi. Não só ele identificava-se com Jesus, como reconhecia nele a promessa da casa de Davi. A situação deste homem, humanamente, era sem solução. Ele tinha ouvido com certeza falar de Jesus e naquele dia ouviu rumores que Jesus ia passar por ali. Bartimeu era alguém que fisicamente não podia ver Jesus, mas para ele bastava ouvir os rumores para acreditar. É bem possível que uma boa parte da multidão que seguia Jesus podia o ver, mas não era isso que lhes garantia a salvação. Quando Jesus descreve a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, refere um problema que caracterizava esta igreja. Era a sua visão. Ele aconselha a pôr colírio, espiritualmente falando. Isto mostra claramente que aquilo que caracteriza a igreja de Cristo antes da sua vinda tem muito a ver com uma visão espiritual entorpecida. Pensam que sabem, mas não sabem absolutamente nada. O versículo 48 diz: E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele gritava, muitos o repreendiam. Uma multidão que seguia Jesus, mas tolerava muito pouco aqueles que o incomodavam. Penso que vivemos isto também nos dias atuais. A falta de amor ao próximo, a falta de sensibilidade para com a dor do nosso irmão, o negligenciar os mais necessitados, o não se envolver com tempo, dinheiro e energia. Seguimos Jesus, mas não praticamos o que ele nos ensinou. Seguimos muitas vezes por interesse pessoal, pensando em nossas próprias conveniências. O que é que eu posso ganhar seguindo Jesus? Muitas vezes é este o questionamento que está em nossa mente. Aquele cego podia ter perdido o seu lugar estratégico se tivesse dado ouvidos àquelas pessoas. E por vezes é o que acontece quando não valorizamos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Acabam por desistir de encontrar Jesus. Já com Zaqueu, em Lucas capítulo 19, a multidão não o deixava ver Jesus. Será que estamos a impedir alguém de se encontrar com Jesus?
Ou então será que andamos à procura de Jesus e os que se dizem seguidores do Senhor não dão o melhor testemunho e assim desperta em nós o desejo de desistir? Felizmente, este homem sabia que talvez a única solução do seu problema seria aquele Jesus que estava passando por ali, e por isso ele não desistiu. O versículo 49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meus queridos irmãos, Jesus nunca está ocupado demais para nos ouvir. Seja qual for o nosso problema, Ele estará sempre disponível para nos escutar. Jesus podia muito bem ter ido junto daquele homem, como fez muitas vezes quando curava, mas desta vez Ele pede àquela multidão que tinha mandado calar o cego para irem chamá-lo. Ele mandou a multidão ir chamar o cego. Com essa ação, Jesus tinha a intenção de mostrar àquelas pessoas que Ele preocupa-se sim com os mais fragilizados e que a multidão tinha também de olhar por aqueles que são os mais fracos. Meus queridos irmãos, que tipo de mensagem nós temos levado aos outros, às pessoas com quem convivemos, às pessoas com quem nos relacionamos? O versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando o cego ouviu Jesus a chamar, diz o texto que deixou a capa. A capa para ele era um objeto muito importante, pois cobria-o do frio à noite e durante o dia protegido do calor. Era algo muito precioso. Era também uma credencial que o Império Romano concedia aos deficientes da época para darem a ele o direito de mendicância. Mas naquele momento, aquela capa tornou-se um objeto que lhe atrofiava os movimentos. Meus queridos irmãos, temos nós capas que nos impedem de dar o salto e ir ter com Jesus? Tenhamos a mesma coragem e determinação do cego para deixá-las para trás e livremente irmos a caminho do Senhor. O versículo 51 diz que Jesus lhe perguntou: o que queres tu que faças? E o cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu sabia bem o que queria. Verso 52, Jesus diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus.